Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês das Rãs, do Aristófanes. As Rãs é uma peça grega de comédia escrita pelo Aristófanes ali por volta de 400 a.C. E se você não conhece o autor, saiba que ele é um dos autores mais engraçados e mais brilhantes que já existiram. Putz, o cara é muito bom, essa peça dele é genial, eu nunca ri tanto e tem algumas coisas que estão embutidas ali na peça que são... Só um gênio mesmo pra fazer esse negócio. E só um adendo, eu li por mídia digital e no momento que eu tô fazendo esse vídeo tá em promoção, tanto na Amazon quanto na Play Store, eu acho que outros lugares também tem promoção, tá sendo por R$ 5 só. Eu comprei, eu li por lá, é tranquilinho de ler essa edição por mídia digital. Eu vou deixar aí na descrição as edições pra quem quiser ver. A história é curtinha, dá pra ler em um dia, dá pra você sentar no sofá em 2 horas ali, você provavelmente acaba a história. É engraçadíssima, é super legal, você vai gostar. Então se você quiser entender um pouco melhor esse vídeo, vá lá ler a história e depois você volta aqui. Mas então, esse vídeo eu queria fazer um pouquinho diferente dos que tenho o costume de fazer aqui de literatura, no qual eu narro uma versão resumida da história para depois comentar sobre, etc. Eu vou fazer meio que tudo ao mesmo tempo. A única coisa que eu não vou deixar de fazer é colocar o nome dos personagens do autor aí na tela para ajudar as pessoas na compreensão mesmo, porque eu sei que fica meio confuso o tanto de nome, o tanto de informação. Aí, se possível, eu gostaria de um feedback aí nos comentários de, tipo, se ficou bom desse jeito, ou se preferia do jeito antigo e tal. Só mais uma coisinha antes de começar a comentar sobre a peça que é importante saber, é que o Aristófanes, ele tinha essa genialidade dele, na qual ele pegava essa peça dele e ele incluía muitos elementos reais, então você tem uma mistura entre fantasia e realidade muito grande ali. Então, por exemplo, ele estava contando a história e o personagem dele mencionava alguém da vida real. E aí as pessoas, isso causava um riso nas pessoas, porque ele fala, ah não, aquele libertino do não sei quem. E aí, tipo, era um cara da vida real que provavelmente podia estar ali na plateia, sabe? Então as pessoas, elas riam dessas coisas, e é brilhante. Então é importante saber isso. O Aristófanes, ele tem uns elementos muito misturados de fantasia e de realidade. Mas então, a peça vai girar em torno do personagem principal, que vai ser o deus da festa, do vinho, do próprio teatro, que é o Dionísio. Mas o que acontece? O Dionísio, ele estava descontente com os poetas gregos da época, e ele resolve que ele vai ao inferno buscar o Eurípides, que era um bom poeta grego, só que já tinha morrido, e ele vai trazer o Eurípides de volta à vida, porque ele não aguenta mais. Tanto que o Aristófanes faz um papel genial nisso, porque ele fica mencionando poetas gregos que eram contemporâneos a ele, que estavam vivos e que provavelmente deviam estar assistindo essa peça. Ele fica, não, mas aquele cara é horrível, não, aquele cara ali é uma desgraça, pelo amor de Deus. Porque o negócio mesmo era resgatar um poeta bom, e daí você consegue ver a visão do próprio Aristófanes nesse negócio. Para ele, a cultura de verdade, na realidade, não na peça, estava se degradando e não tinham mais poetas no mesmo nível dos que tinham antes, como Sófocles, etc. Eles até mencionam que tem o filho do Sófocles, que era uma promessa a vir, né? Mas não eram iguais a Eurípides, Ésquilo e todos os outros que tinham antigamente. Mas voltando ao corpo principal da peça mesmo, é engraçadíssimo, cara, porque daí o Dionísio, ele sempre vai aparecer com o escravo dele, que vai ser o Xantias. Eu não sei se pronuncia Xantias ou Xantias, mas eu vou pronunciar Xantias aqui. E esse escravo dele faz na peça um papel meio que de bobo da corte. Putz, é muito engraçado. Vão ter várias passagens que o escravo dele vai ficar zoando ele, vai ficar brincando com as coisas. Ele faz um papel meio que de palhaço mesmo. Me lembrou até, tipo, no Alto da Compadecida, o que o Ariano Suassuna faz com os personagens dele. É engraçadíssimo. Vai ter algumas cenas que o Xantias vai ficar reclamando do peso da bagagem que ele tem que ficar levando lá nas costas. Putz, eu ri tanto com essas partes. É muito legal, vale muito a pena ler. E é interessante saber de onde que vem o nome da peça também, né? Porque por que diabos que chama as Rãs? O que o enredo tem a ver com isso? Mas é porque o Xantias e o Dionísio, eles vão lá visitar o Heracles, que é o Hércules, pra perguntar como que ele fez pra ir pro inferno e qual que era o jeito mais fácil deles irem pro inferno, porque... tem aquele negócio, né, dos 12 trabalhos de Hércules, ele já tinha ido ao inferno. E aí o Hércules recomenda que eles vão pelo um pântano, que eles peguem o barqueiro lá, aquele barqueiro que você tem que dar as 2 moedas que fica no olho. E aí o Dionísio e o Xantias, eles vão pelo caminho do pântano, e no pântano vão ter umas rãs, enquanto o Dionísio tá lá, acho que ele já tava no barco, ele já tinha dado as moedas pro barqueiro, ele já tava no barco, e vão ter umas rãs que vão seguir ele, vão ficar cantando, fazendo o barulho delas lá. E vai ser uma cena engraçada também, porque o Dionísio vai começar a competir com elas, falando tipo, não, mas eu canto mais alto, vocês vão ver e não sei o que, ele até ganha das Rãs mesmo. Toda cena nessa peça ou é engraçada ou tem um significado interessante, é brilhante mesmo. Mas bom,
qual que é o ponto alto da peça mesmo, que é o que eu vou contar agora? Eu não vou me ater aos detalhes, tem mais passagens, o Xanthias e o Dionísio vão ficar brincando um tempão, mesmo depois que eles chegam no inferno, vai ter um monte de passagem engraçada, então leia, pelo amor de Deus, vale muito a pena. Mas o ponto alto vai ser mesmo uma competição que vai rolar entre o Eurípides e o Ésquilo, que eram dois poetas gregos que eram famosos, mas que já estavam mortos na vida real mesmo. E na peça eles vão aparecer ali no inferno e eles vão competir entre eles para ver quem que é o melhor poeta trágico para o Dionísio poder levar de volta à vida. Eles vão até mencionar o Sófocles lá algumas vezes, mas para quem não sabe, o Sófocles é o autor de Édipo Rei, ele é considerado por muitos o melhor poeta trágico que já existiu, e até o Aristófanes coloca ele meio que nessa posição na história, porque o Sófocles ele nem briga com os caras, o Sófocles chega tipo, não, você pode ficar com o trono, cria meio com um clima de que o Sófocles ele já é mesmo maior, ele nem precisa dessa competição, sabe? Então ele nem participa da história direito. Mas o ponto essencial mesmo e sensacional da peça vai ser essa competição entre o Ésquilo e o Eurípides. Porque o Aristófanes ele vai usar realmente passagem das peças dos dois para ficar competindo, então o jeito que eles falam, a própria personalidade deles está conectada com os negócios da peça, é brilhante, dá para ver o gênio que o Aristófanes era. E vão ter passagens que vão passar mensagens mais sérias mesmo, mas que são brilhantes. Tipo, um pouco antes da discussão que eles vão ter mesmo, eles estão conversando sobre o que faz um poeta trágico ser admirável, o que faz um poeta trágico ser bom. E a resposta que o Eurípides dá é exatamente essa daqui. As sábias lições que tornam os homens melhores. Meu, que sensacional! Ou seja, o que o Aristófanes coloca ali dentro da fala do Eurípides é que o que faz um poeta trágico ser bom mesmo é as sábias lições que fazem os homens ser melhores. Cara, isso se conecta muito bem com os estudos de estética, de beleza e etc. Que se você se interessar por esse assunto, eu recomendo muito o documentário do Nogué, que tem aqui no YouTube, que chama As Artes do Belo, um documentário super bem feito, e lá ele vai passar uma visão tomista, porque ele é tomista, né? Mas uma visão mais tomista acerca da beleza, e uma das características essenciais da beleza é que ela faça propender ao bom e ao verdadeiro, e faça afastar do falso e do mal, que é o que ele menciona diversas vezes no documentário. Então assista lá, porque conecta muito bem com essa frase do Aristófanes. Eu achei genial que ele colocou isso aí no meio. Mas voltando à história, é interessantíssimo o debate dos dois, porque vão ter os pontos fortes do Eurípides, os pontos fortes do Ésquilo e os pontos fracos dos dois mesmo. E os pontos do Eurípides é o seguinte: ele se gaba lá e etc. por ele ter dado mais voz ao povo, ele fez as pessoas questionarem mais as coisas. As tragédias dele traziam uma conexão maior com o povo porque elas traziam situações mais cotidianas, então o povo conseguia se relacionar melhor com elas. Só que um dos pontos em desfavor disso que vai aparecer lá é que o Eurípides acabou abaixando um pouco o nível da discussão. Ele tirou as ideias mais ali do campo sublime, onde o Ésquilo, por exemplo, faz as suas peças, e trouxe para um ponto mais cotidiano. Então ele meio que planificou a discussão, virou um questionamento baixo das pessoas, elas pararam de tender ao sublime, por assim dizer. Já o Ésquilo é exatamente o contrário. O ponto forte dele, que é visto na peça, é que ele realmente edificou os homens, ele trouxe o sublime para os homens. Ele deu-lhes mais dignidade, os conectou com verdades maiores, mais sublimes mesmo. Só que o ponto em desfavor dele, que eles vão até zoar o tempo inteiro na peça, é que ele botava palavras muito grandes, ele parecia complicar as coisas só por complicar, e aí ele acabava se afastando um pouco do povão e ficando muito no campo do sublime, etc. E, é genial essas partes, porque é comédia, então o Eurípides ele vai ficar zoando o Ésquilo, ele vai ficar citando passagens do Ésquilo, só colocando umas palavras incrivelmente grandes, assim, que não tem significado nenhum, só pra ficar zombando do Ésquilo mesmo, pra brincar que, tipo, o Ésquilo ficava fazendo palavra grande e ficava dificultando sem precisar. Só que o Ésquilo, mito do jeito que ele é, pra zoar o Eurípides de volta, ele vai brincar com um negócio que eu rachei na peça, que ele vai falar: ah, tá bom, Eurípides, não, mas beleza, mas seus prólogos são tão simples que eu posso adicionar a frase "e perdeu a sua garrafinha" em todos, em qualquer lugar que eu quiser. E aí vai começar a rolar uma conversa entre eles, e o Eurípides, orgulhoso do jeito que é, vai começar a recitar os prólogos dele. E toda vez que ele tá recitando um prólogo, no meio do prólogo o Ésquilo interrompe e ele fala: "e perdeu a sua garrafinha". Não faz o menor sentido, mas é muito engraçado na hora que você tá lendo, porque ele fica tentando recitar e ele é super orgulhoso, o Eurípides, então ele fica: "não, mas eu vou recitar um que ele não vai conseguir fazer isso". E o Ésquilo fica repetindo isso. Vou até dar um exemplo aqui. O Eurípides começa recitando o seu prólogo.
Cadmo, filho de Agênor, tendo saído certa vez da cidade de Sidom, e aí o Ésquilo pega e interrompe ele e fala, perdeu a sua garrafinha. E eles ficam fazendo isso por tipo umas 10 páginas, eu não lembro exatamente quanto que era, mas tipo, o Dionísio ele vai participando do diálogo também, então ele vai ficar meio como mediador, ele vai falar, Ésquilo, vai deixar ele fazer isso aí, ele vai virar pro Eurípides e caiu no negócio da garrafinha de novo, putz. É engraçadíssimo, é muito bom. Mas agora, pra você que não leu a história, eu vou dar um spoiler um pouco maiorzinho do final da história, então se você não quiser, leia a história antes de ver esse final do vídeo. Mas é o seguinte, a competição depois disso, ela vai passar pra literalmente eles pesarem numa balança os versos de cada um pra ver qual que é mais pesado. E o que fosse mais pesado, o Dionísio ia declarar como vencedor e daí ele ia levar esse poeta pra vida de novo. E o Ésquilo vai acabar vencendo essa competição porque os versos dele realmente pesavam mais na balança. Eles vão citar os versos e, cara, isso é brilhante da parte do Aristófanes, porque realmente os versos do Ésquilo pesavam mais. Porque o conteúdo deles era mais profundo, lidava com coisas mais profundas mesmo. Então, de certa forma, elas realmente têm mais peso e você consegue... O que é brilhante disso é que você consegue enxergar nos versos que eles mencionam. Você olha o do Ésquilo e você fala, putz, ele tá citando um negócio ali que tem uma realidade muito mais profunda ali, ele tem mais peso. E o final da história é esse. O Ésquilo vence, o Dionísio leva ele de volta pra vida, pra revigorar a cultura da Grécia. E por que isso é tão interessante? Porque, de certa forma, era a visão do próprio Aristófanes. Ele estava vendo, na realidade, ali, toda aquela Grécia, toda aquela Atena lá, perdendo a sua cultura, deixando a cultura degenerar. Aqueles poetas que estavam surgindo não eram mais tão bons, a juventude estava meio corrompida na visão dele, tinha a ascensão imensa dos sofistas que estava tendo na Grécia, e uma recusa por uma tradição mais concreta que vinha desses poetas. Tanto que o Aristófanes, apesar dele ter errado nisso, ele critica várias vezes nas peças deles, ele dá até uma indireta nessa, no próprio Sócrates, porque ele colocava o Sócrates no mesmo patamar dos sofistas. Mas ele errou feio porque o Sócrates ficava brigando com os sofistas, né, etc. Mas não cabe essa discussão aqui. O problema é que o Aristófanes ele estava incomodado de verdade com esse negócio da cultura tá degenerando. E o que é interessante é que quem ele escolhe para voltar e revigorar a Grécia? Ele escolhe o Ésquilo. Por quê? Porque na visão dele a situação era urgente. Ela necessitava de um poeta que trouxesse mais chão para as pessoas, terra firme. Não um poeta que nem o Eurípides, que apesar de ser bom, apesar do Dionísio ter começado, a missão inicial do Dionísio era recuperar o Eurípides, ele decide depois que vai trazer o Ésquilo, porque apesar do Dionísio ser bom, ele não tem essa profundidade, essa firmeza do Ésquilo. Porque é falado mesmo, o Ésquilo ele tinha essa característica de edificar as pessoas, de dignificá-las, por meio de verdades mais concretas. E é por isso que ele que é escolhido na peça para voltar. E aí você consegue ver como é totalmente misturada essa coisa de realidade e fantasia pro Aristófanes, como ele vai mexendo com tudo. Mas é sensacional, porque é isso mesmo. Na visão do Aristófanes, as coisas que estavam revigorando na Grécia eram ideias mais vazias e elas precisavam de um chão firme de novo, elas precisavam de um poeta que trouxesse a cultura firme de novo para as pessoas. E esse é o ponto brilhante da história e, tipo, todos os diálogos, todas as coisas engraçadas da história são muito boas, por isso que não deixe de ler, pelo amor de Deus, porque é brilhante mesmo, é uma das histórias que eu mais gostei do Aristófanes, eu acho que é a que eu mais gostei dele até agora, mais do que as nuvens, mais do que a Lisístrata, mais do que as outras lá, essa é genial. Eu achei que foi no ponto, assim. Não deixe de ler. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma ideia ficou confusa ou alguma coisa, deixa uns comentários aí, conversa e, por favor, se puder tirar um tempinho pra falar se ficou bom esse esquema ou se ficou muito confuso, se eu deveria voltar a outro jeito de fazer vídeo, bota aí nos comentários também. Se você gostou, se inscreve no canal que eu vou trazer mais resenhas como essa. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!